Nós estamos estudando o segundo livro de Coríntios, segunda carta aos Coríntios, e capítulo 10, nós começamos a semana passada no capítulo 10, e vimos que Paulo estava preparando a sua terceira viagem à cidade de Corinto, e estava alertando que seria uma viagem definitiva para resolver alguns problemas. E ele então vai tratar no capítulo 10 sobre as credenciais do homem de Deus. E nós começamos a estudar a respeito disso e vimos que a primeira credencial do homem de Deus tem a ver com a sua motivação. E a motivação de um homem de Deus, sua credencial, ele demonstra na sua motivação, é uma espiritualidade submetida a Cristo. Cristo é o Senhor da minha vida. Essa é a motivação da vida de um homem de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos foi a respeito das armas. As armas da nossa luta são credenciais de Deus, e nós aprendemos que temos 4 armas que Deus colocou, no mínimo 4 armas. A primeira são os dons do Espírito Santo na nossa vida, que são armas de Deus na nossa batalha. Depois aprendemos que uma outra arma que é credencial na nossa vida são as demonstrações do poder de Deus na nossa vida e no nosso ministério. Então ele testifica, confirma aquilo que a gente está vivendo. Depois vimos que a disciplina da igreja é uma arma de Deus também para que o evangelho se mantenha puro, não é? E essa autoridade para disciplinar faz parte dessas armas. A quarta arma que vimos foi o discernimento espiritual, aquela capacidade que o Espírito Santo dá para a gente poder, à luz dos valores de Deus e não apenas daquilo que a gente vê, fazer julgamentos e tomar decisões. Hoje pela manhã nós vimos mais uma credencial, que foi o sentido da autoridade espiritual de um homem de Deus. Então Paulo diz assim: olha, minha credencial foi a autoridade que Cristo deu. E nós aprendemos hoje pela manhã que a autoridade espiritual vem de Cristo, que ela nunca foi dada pelo Senhor para que subjuguemos pessoas ou para destruí-las, que o propósito é ajudar a crescer na comunhão com o Senhor e no poder do Espírito Santo. E que quando a gente vive isso, a glória que brilha em nós é mero reflexo da glória do nosso Senhor. Mas agora à noite eu quero falar sobre mais uma credencial, que é a integridade. Tá? Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que tem que falar muito sobre integridade, não é verdade? E não a integridade só dos outros. Hoje eu quero falar da sua integridade, da minha integridade como servo de Deus e como homem de Deus. E eu vou me basear nos versículos 9, 10 e 11 do capítulo 10 de 2 Coríntios. Onde eu vou ler assim, abre aí a sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 9, 10 e 11, onde a palavra do Senhor vai dizer assim para a gente: não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. Porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. Pai querido, é em nome de Jesus que eu te peço que nessa hora, quando vamos meditar nesses versículos que aqui estão, que o Teu Espírito Santo se manifeste aqui entre nós. Fala conosco, Pai, toca o nosso coração. Ó Pai, que nesse momento haja um revelar do Senhor da nossa própria vida e um tratar da nossa alma. Fica conosco, Pai, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Integridade. Essa é a credencial que Paulo vai tratar aqui nesse versículo.
Essa semana faleceu um dos grandes homens de Deus do século XX, do século XXI também, mas especialmente do século XX, foi Billy Graham. Billy Graham morreu essa semana aos 99 anos de idade. E essa frase que eu vou ler aqui foi falada por Billy Graham. Billy Graham disse o seguinte: a pessoa de integridade é confiável, pois é a mesma pessoa sozinho e a milhares de quilômetros do seu lar, como é na igreja ou em sua casa. Eu achei muito interessante como Billy Graham define integridade, porque tem tudo a ver com aquilo que Paulo está falando aqui. As pessoas diziam assim: Paulo, você é corajoso para falar o que você está falando, porque você não está aqui. E aí quando você está escrevendo, você fica corajoso. Eu conheço muita gente que é corajosa quando escreve. Você conhece? E tem uns que não tem nem bom senso, escrevem umas besteiras que eu vou lhe falar, né? Mas quando está ali no contato pessoal, já não é igual. Então eu estava dizendo assim: Paulo, você quando está escrevendo, você é corajoso, você fala firme e assim por diante, mas eu quero ver você falar isso quando estiver aqui. E aí Paulo vai dizer assim: olha, eu quero dizer para vocês que eu sou a mesma pessoa quando eu estou longe ou quando eu estou perto de vocês, que eu tenho os mesmos valores quando vocês podem me ver face a face ou quando eu estou em qualquer lugar do mundo. E esse é uma ideia muito interessante de integridade. A palavra integridade quer dizer único, completo, não é? Essa é a ideia. E a ideia que a Bíblia vai nos dar de integridade é que nós temos valores e princípios que norteiam a nossa vida, que determinam o que a gente vai fazer, quando a gente vai fazer, de que maneira a gente vai fazer, e que isso não pode acontecer apenas quando há uma supervisão. Tem gente que é íntegra quando o guarda está olhando, mas não é íntegra, não é quando o guarda não está olhando. É íntegra quando a gente sabe que vai ser, vamos dizer assim, supervisionado, mas não é íntegro, né? E assim vai. Tem gente que é íntegra, não é? No seu casamento, se a mulher estiver do lado, ou o marido. Mas a Bíblia está dizendo que integridade é ser a mesma pessoa, ter os mesmos valores, viver o mesmo estilo de vida em qualquer lugar, em qualquer circunstância da vida. E Paulo estava dizendo exatamente isso para os seus críticos. A palavra de Deus vai dizer no versículo 1 desse texto, que ele disse assim: olha, vocês estão dizendo aí, dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. E agora nesses versículos 10 e 11, ele está afirmando exatamente isso: eu sou o mesmo em qualquer lugar. Eu me lembro quando a BBN, né, a rádio, né, nos disciplinou, né, ela mandou a gente sair da rádio. E ela mandou sair da rádio porque um dos diretores da rádio assistiu um culto nosso e não gostou do nosso louvor aqui na igreja. E aí me escreveu uma carta, não é, imensa, me dando uma bronca e dizendo que eu tinha me corrompido nos meus valores e tal, etc. E eu respondi uma cartinha, não é, para ele assim, com uma frase muito simples assim, não é? Eu sou o que sempre fui, e a nossa igreja é o que sempre foi. Nós nunca fomos diferentes. Quando vocês nos convidaram, nós já éramos assim, nós já vivíamos assim. Quem mudou foram vocês. Ser íntegro é isso, é a gente poder ser essa pessoa que tem valores e que se importa com os seus valores e vai viver esses valores em qualquer contexto. É interessante que Paulo vai dizer que ele era assim, alguém que podia ser o mesmo numa carta, como também pessoalmente, por exemplo, no livro de Gálatas, capítulo 2,
onde ele vai dizer dessa capacidade de confrontação de Paulo. Ele diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público, porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro, e até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. E quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viverem como judeus? Paulo está dizendo: olha, eu sou o mesmo quando eu escrevo uma carta ou quando tem que confrontar Pedro. E não era fácil confrontar Pedro. O que Paulo está tentando ensinar para a gente é que uma das credenciais de um servo de Deus, e que vai dar condição da gente ter autoridade espiritual, é essa integridade, da gente ser verdadeiramente aquilo que a gente prega, da gente viver verdadeiramente aquilo que a gente crê. Um dos grandes problemas hoje na pregação do Evangelho é aquilo que a gente chama de nominalismo cristão. Sabe o que é um cristão nominal? É aquela pessoa que se diz cristã, mas não vive os valores da fé cristã. Não existe cristianismo sem os valores de Jesus na nossa vida. Se Jesus não for o Senhor, nós nos tornamos pedra de tropeço na vida dos outros. E é muito interessante o que a Bíblia diz para as pessoas que se tornam pedra de tropeço na vida dos outros. A palavra de Deus é muito firme. Jesus disse que era melhor pegar uma pedra de moinho, aquelas pedras bem grandes, imensas, que moía a azeitona para fazer o azeite, tá? Pendurar no pescoço e se jogar no mar, do que enfrentar o juízo de Deus diante desse nosso desserviço ao Evangelho. Integridade é a gente deixar Jesus transparecer na nossa vida. Não é perfeição, não tem ninguém perfeito aqui, não existe ninguém perfeito. Tem falhas, tem erros, mas a gente tentar com sinceridade viver os valores do Evangelho no dia a dia da nossa vida. E sabe, um dos lugares mais difíceis de viver o valor do Evangelho é em casa. Porque em casa você tira todas as máscaras e você é quem você é. E eu diria para você: começa a ser uma pessoa íntegra dentro da sua casa, nos seus valores. Continua sendo íntegra quando você sai da porta da sua casa e vive os valores do Evangelho em qualquer lugar. Quando você vai viajar, que você continue sendo alguém que vive os valores do Evangelho. Quando você vai trabalhar, que você viva os valores do Evangelho. Isso é integridade. O mundo anseia por pessoas que sejam íntegras. Nós estamos cansados de duas faces, de hipocrisia, de mentira, de discurso. Por isso a maior mensagem que a gente prega é viver Jesus Cristo. Eu não estou dizendo que a gente não vai anunciar Jesus Cristo, que a Bíblia manda anunciar, mas a nossa vida pode ser uma confirmação ou uma negação dessa mensagem. Eu já contei essa história para vocês, mas ela é para mim muito profunda. Eu, assim que me converti com 12 anos, fiquei tão feliz, não é, com aquela minha conversão.
E um dia eu estava brincando na rua e tinha um vizinho meu, né, que se dizia evangélico, de uma denominação evangélica. E eu cheguei para ele tão feliz, porque eu estava convertido agora, e disse: ô irmão! E ele virou para mim e disse assim: você pertence à igreja tal? Eu falei: não pertenço à igreja tal. Então você não é meu irmão. Eu tinha 12 anos, eu fiquei assim, falei: cara chato. Passaram-se algumas semanas, esse homem veio bêbado, mas bêbado que nem um gambá chegando em casa, tombando assim. Eu olhei para ele e falei: graças a Deus que você não é meu irmão. É assim. Integridade é a gente viver aquilo que a gente crê e poder ser a autenticação dessa mensagem na vida das outras pessoas. Uma pessoa que se diz homem de Deus, mas não vive o que crê ou prega, logo vai se tornar essa pedra de tropeço. E a pergunta que eu queria fazer para você é: como você está vivendo, meu irmão? Como são os seus negócios? A Bíblia diz que sua palavra deve ser sim, sim, não, não, que passa disso é de procedência maligna. Como você vive publicamente e na intimidade do seu ser? Seja íntegro. Nós precisamos de uma nova geração, de criar uma nova geração que possa entender que integridade faz parte do viver mais simples da vida. É interessante como a cultura funciona. Há em alguns lugares do mundo algumas casas de comércio pequenas, especialmente em algumas cidades do interior da Europa, em que às vezes o dono que trabalha sozinho sai e ele coloca uma placa e uma caixinha. Ele diz assim: olha, se você pegar alguma coisa, por favor, coloque o dinheiro aqui nessa caixinha. A gente, como brasileiro, chega lá e diz assim: esse negócio funciona? Funciona isso aqui? E eu estava numa lojinha dessa e vi alguém lá pegar da prateleira alguma coisa, ficar procurando o troquinho certinho, e se não tinha o troquinho, deixava mais. Eu falei: esse negócio funciona aqui. Fosse no Brasil, saqueava a loja toda. Mas também já vi o pior. Eu estava no Japão uma vez com um japonês. E aí a gente entrou no mercado. E aí o japonês começou a dar risada. E eu perguntei: por que você está dando risada? Ele disse assim: aqui no alto-falante estão dizendo assim: cuidado, brasileiros entraram na loja. Eu falei: você está brincando? Eu falei: não, é verdade, ele acabou de falar. Eu era o brasileiro que tinha entrado na loja. A gente viu aí as notícias essa semana, 97 no ranking, de 180, do ranking, não tem nem 50%, é menos, tá? Do ranking de honestidade, de integridade, de transparência, de não corrupção. Nós temos que mudar a face dessa nação. Agora, como é que a gente começa a mudar? A gente começa em casa, ensinando integridade. Integridade nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E a gente não ensina só para o filho, a gente vive integridade nas pequenas coisas e nas grandes coisas. E a gente tem que ser o mesmo em todo lugar. E quando isso começar a acontecer dentro da nossa casa, e na casa do outro, e do outro, e do outro, vai haver uma mudança. Eu recebi de um irmão que pesquisa os jornais, né, e me dá de presente as pesquisas dele, hoje de manhã um artigo no jornal maravilhoso, falando sobre o avanço evangélico, que saiu no Valor Econômico essa semana, e ele disse assim: olha, em 2040 nós seremos a maioria da população do Brasil, mas uma maioria que não muda o jeito de viver de uma nação, não vale nada.
e só vai valer se a gente puder ser íntegro. E queridos, nós temos que ser íntegros nas pequenas coisas e nas grandes coisas. A gente tem que viver o que a gente prega, e é isso que a palavra de Deus está ensinando. E queridos, quando eu falo disso, e quando alguns crentes falam disso, às vezes é interpretado como um messianismo, não é? Como alguns dos nossos esse pessoal tem um sentimento messiânico, são eles os salvadores da pátria. Não, o Salvador é Jesus, Ele é o Messias. Se você segue Jesus, Ele vai transformar a tua vida e vai transformar a sua nação. É isso que a Bíblia ensina. Eu creio nisso de todo o meu coração, mas a gente tem que viver esses valores da fé. A palavra do Senhor vai também nos dizer aqui que uma outra credencial que Paulo está dizendo aqui, são os parâmetros da nossa vida, os limites da nossa vida. Tem tudo a ver com integridade, mas Paulo agora vai trabalhar limites. E ele vai dizer assim, versículos 12 a 15, é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes. Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para medir, e depois eles se julgarão de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é que põe os limites no nosso campo de trabalho, e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí, levando o Evangelho de Cristo. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além dos limites que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Essa credencial, Paulo vai apresentar, tem a ver com esses parâmetros de avaliação, medidas padrão que avaliam a obra de Deus na nossa vida. É interessante como os parâmetros, eles podem ser construídos de uma maneira inteligente ou de uma maneira estúpida, não é? E Paulo está dizendo, toma cuidado, porque os parâmetros que estão usando para avaliar o ministério que plantamos aí da igreja, eles são parâmetros estúpidos, eles foram construídos para ratificar aqueles que estão nos criticando. Então ele está dizendo assim, olha, tem gente que constrói os parâmetros, que constrói as medidas padrão, para que essas medidas padrão, vamos dizer assim, autentiquem o seu próprio ministério. Então isso não adianta nada, não funciona nada, isso é uma tolice. O padrão tem que ser maior, tem que ser algo que nos avalie de fato. Há alguns anos atrás, a gente teve uma reunião, nós tínhamos 3 entidades que estavam trabalhando num projeto missionário na França, com muçulmanos na França. E aí, então, estava havendo uma discussão, né, entre essas 3 organizações sobre a avaliação do projeto que estava sendo feito ali naquele lugar. E uma organização americana, ela estava dizendo, não, o trabalho não está dando certo. E eu estava representando as outras 2 organizações brasileiras nessa reunião. E eu disse assim, ok, então quais foram os parâmetros que vocês usaram para checar, não é, se isso está dando certo ou não? Eu vou mostrar para vocês os meus parâmetros, mas eu queria saber quais são os seus. Aí o americano ficou doido lá, que não sabia me responder. Aí eu falei assim, bom, então deixa eu mostrar para você a nossa avaliação. E aí eu tinha em português e inglês, uma lista, não é, de todos os contatos que tinham sido feitos, o que já tinha acontecido com aquelas pessoas a nível de avaliação. E nós usamos uma ferramenta, não é? Aí você tem as ferramentas que são parâmetros, chamado na missiologia de escala de Engel, não é? E eu coloquei cada contato daquele dentro da escala de Engel. E dizendo assim, ó, fulano está no nível tal, está no nível tal, ele saiu do nível tal, esse ano ele melhorou para o nível tal, nós estamos chegando lá, esse aqui já se converteu tal. Eu disse, ok, esse aqui é a nossa avaliação, qual é a sua?
O americano abaixou a cabeça. Ele falou: não, é a opinião de uma pessoa. Queridos, o que a gente está aprendendo aqui é que Deus coloca parâmetros para avaliar a nossa vida. E não são os nossos achismos que vão determinar o que está certo e o que está errado na nossa vida. E Paulo está dizendo assim: eu vou avaliar o meu ministério, eu vou avaliar a minha vida, não apenas por causa de que alguém disse que tem credencial ou não tem credencial. Eu vou olhar para aquilo que Deus está falando para a minha vida. E aí Paulo faz uma crítica muito forte aos parâmetros utilizados. Ele diz assim: é claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são tão importantes. Como são ignorantes! Primeiro eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois se julgarem de acordo com essas medidas. Paulo está dizendo que era uma tremenda burrice definir parâmetros que têm como propósito não uma avaliação honesta, mas apenas o desenvolvimento de uma ferramenta de autoaprovação e orgulho. E diante disto, ele logo sugere a pergunta: então quais deveriam ser os parâmetros usados para avaliar a vida e a obra de um homem de Deus? E ele apresenta aqui para a gente 4 parâmetros. Primeiro parâmetro: os limites estabelecidos pelo Senhor para a sua obra e os seus obreiros. E queridos, os limites para a minha vida estão descritos na palavra de Deus. Como é que eu vou julgar se eu estou caminhando bem com a minha família? O que a Bíblia fala sobre família? Como eu vou julgar se eu estou caminhando bem nos meus negócios? O que a Bíblia fala sobre negócios? Você sabia que a Bíblia fala muito mais sobre dinheiro do que a maioria dos assuntos, para a gente aprender a avaliar o nosso jeito de viver nos nossos negócios? Como é que vai a educação dos meus filhos? Existem parâmetros na palavra de Deus, e Paulo está dizendo: olha, pega a palavra e transforma a palavra no recurso de Deus para a tua vida. Agora, para isso acontecer, você tem que ler a palavra. A gente está vivendo numa geração de crentes que não leem a Bíblia, que não estudam a Bíblia, que se contentam com o sermão do pastor. Queridos, é muito pouco. Deixa a palavra de Deus encher o teu coração e você vai encontrar os limites na tua vida. E o Espírito Santo vai fazer você lembrar, é promessa de Jesus. O Espírito Santo vai fazer você lembrar tudo quanto foi dito pelo Senhor na tua vida. O segundo parâmetro que vai ser apresentado são os limites determinados pelo mover do Espírito Santo. E aí Paulo está dizendo assim: olha, se eu cheguei até Corinto, é porque o Espírito de Deus me levou lá. E se eu comecei essa obra lá, não foi porque estava no meu planejamento, mas o mover de Deus na minha vida determinou limites. E Corinto estava dentro do limite. E aí a gente vai aprender uma coisa linda da vida cristã. Eu não tenho tempo de descrever muito aqui, mas é aprender a viver debaixo da orientação do Espírito. Você vai estar no lugar certo, na hora certa. Porque o Senhor é que vai te conduzir. Senhor, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E eu preciso de sabedoria do alto. A Bíblia diz que você pode pedir essa sabedoria. E o Senhor vai dizer: vai, filho. E algumas vezes Ele vai dizer: não vai. E se Ele não falar nada, espera. Porque Ele que manda na tua vida. E Paulo está falando disso. Olha, um parâmetro que é credencial de um homem de Deus é esse mover do Espírito, esse determinar. Quando nós falhamos não ouvindo a palavra do Senhor na nossa vida, nós falhamos na missão. Na vida profissional não é assim?
Às vezes a gente vai fazer uma avaliação, vem lá um RH, vem lá um consultor, e ele faz uma entrevista na sua empresa e diz assim: olha, fulano é maravilhoso, mas ele está no lugar errado. Já ouviu falar isso? Está no lugar errado. Eu quero dizer para vocês que o Espírito Santo faz essa avaliação todo dia. Tem hora que ele diz assim: ó, você está no lugar errado, não foi aí que eu te mandei. E aí, normalmente esses consultores pegam aquela boa pessoa e colocam no lugar certo, e o rendimento daquela pessoa explode. E eu quero dizer para você que essas são as maneiras como o Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele diz assim: você está no lugar errado, deixa eu colocar no lugar certo. E a gente vai para o lugar certo, e o Espírito de Deus revela o poder dele na nossa vida. E ele está dizendo, Paulo está dizendo assim: olha, esse aqui é um parâmetro, eu só vou aonde Deus determina para a minha vida, eu só faço aquilo que o Espírito Santo confirma no meu coração. E aí eu diria para você: presta atenção no mover do Espírito na nossa vida. Se eu pudesse, como pastor, ensinar uma coisa para um crente, eu diria assim: aprenda a ouvir a voz do Espírito no seu coração. A sua relação com Deus não é apenas uma repetição de credos. Sua relação com Deus fez com que o céu se abrisse para você. E o Senhor que está sentado no trono diz assim: pode entrar com ousadia na sala do trono, porque eu sou o sumo sacerdote que intercede por você ao Pai. Gente, não perde essa bênção. O Senhor revela, o Senhor fala, o Senhor mostra, Ele nos abre portas e Ele fecha portas. E quando Deus fechar a porta, não queira arrombar, porque você vai sofrer. Tem gente arrombando a porta que Deus fechou, mas tem gente que não entra na porta que Deus mandou. Terceira coisa que Paulo vai dizer é que os limites determinam que a nossa vida tem uma mensagem a ser transmitida. E aí nos versículos 14 a 16, eu não tenho tempo de ler agora aqui, mas nesses versículos 14 a 16, ele vai dizer o seguinte: olha, nossa vida tem missão, e eu tenho uma mensagem para transmitir com a minha vida, e essa mensagem se chama o Evangelho. E Paulo está falando: olha, uma maneira de avaliar se a gente está vivendo bem uma vida cristã é se o Evangelho está sendo anunciado através da nossa vida. Tem gente se convertendo através de você? Ah, pastor, eu não sou pregador. Não, para anunciar o Evangelho você não precisa ser pregador, não. Tem que ser crente. Para levar pessoas à presença do Senhor, você não tem que ser um erudito. Você tem que ser simplesmente alguém que vive a palavra de Deus, e os sinais do reino de Deus vão acompanhar a sua vida. E Paulo está dizendo: olha, esse é um parâmetro, veja o que está produzindo de fruto aí. Ele está dizendo: olha, quando eu passei por aí, eu não tinha credencial nenhuma. E numa outra carta ele vai dizer: vocês são as cartas abertas de Deus. As minhas credenciais estão aí, ó, vocês que se converteram. Que a sua vida inspire, transforme, ajude pessoas a crescerem na palavra de Deus e no Evangelho. Ele vai dizer: olha, os limites têm a ver com a mensagem que vai ser anunciada. E aí a última coisa que ele vai falar, e eu vou terminar aqui, ele diz assim: toma cuidado. E ele vai dizer nos versículos 12 e depois no versículo 15, toma cuidado para não ficar se comparando com outros. Tem muita gente, não é, que diz assim: ah, eu não posso fazer nada porque eu não sou como o pastor Pascoal. Louvado seja Deus que você não é como o pastor Pascoal, porque Deus te fez único e especial. Você entende isso? Você é único e especial.